Fala, rapaziada. Boa noite para todo mundo. Deixa eu só confirmar aqui. Tá tudo no lugar, pelo jeito. Boa noite para todo mundo. Só dá uns minutinhos aí para a galera ir entrando. Daqui a 4 minutinhos a gente começa, beleza? Quem tiver alguma dúvida específica que quiser lançar no chat, já vai ficando à vontade aí, tá joia? E aí daqui a 4 minutinhos a gente começa. Dá o tempo da galera entrar. Boa. É Jefferson ou Jefferson, enfim. Se eu fizer 4 operações, 3 com lucro de R$ 100 e uma com prejuízo de 100, né, pago o imposto somente sobre os 300? Bom, vamos lá. Essa questão de imposto de renda, essa parte tributária, eu acho que as pessoas complicam demais as coisas. Não é tão complicado quanto parece, tá? Mas basicamente é o seguinte, tem duas modalidades de operação, né? Swing trade e day trade. Isso aqui vale para ação e para opção, tá? Eu não estou entrando no mérito do tipo da operação, né? Se é com ações, se é com opções, se é termo, enfim, não interessa, tá? O que interessa é isso aqui, se é swing trade ou se é day trade, tá? Então, você sempre vai compensar os lucros de swing trade com os prejuízos de swing trade e os lucros de day trade com os prejuízos de day trade, tá? Essa é a primeira coisa que você tem que ter na cabeça, beleza? Então, se você fez 3 operações, né? Eu vou até reler aqui para não... Vamos lá, fiz 3 operações com lucro de 100. Então, você teve um lucro de 300, né? 3 com lucro de 100. Uma com prejuízo de 100. Então, você teve um outro prejuízo de 100. Se eu estou considerando que essas 4 operações aqui foram no mesmo período, né? No mesmo mês, e as 4 no mesmo regime aqui, né? As 4 ou em day trade ou swing trade, né? Qual que é o saldo aqui? O saldo é que você teve 300 de lucro, 100 de prejuízo, então você teve 200 de saldo positivo, né? 200 de saldo positivo, que é o famoso lucro, né? No total aqui. Então, se foram todas elas em swing trade, você vai pagar 15% em cima desses 200 de lucro. Se foram em day trade, você vai pagar 20% em cima desses 200 de lucro, tá? E se foi misturado, você tem que separar o que foi day trade do que foi swing trade, paga 15% em cima do lucro do que foi swing trade e paga 20% em cima do lucro do que foi de day trade. Ah, Fernando, mas quando foi day trade não tive lucro. Beleza, então não paga nada ali e guarda esse valor para o mês que vem, para se você tiver lucro, você abater com esse prejuízo que você teve. E a mesma coisa para swing trade, beleza? Então, você paga o imposto sempre em cima do lucro, tá? Se é que teve, beleza? Show, maravilha. E aí, Fernando, não tive lucro. Guarda esse valor de prejuízo e no mês que vem, se você tiver lucro, você abate isso, tá? Bizu da vida, né? É importante saber como funciona, tá? Eu estudei isso aqui tudo, sei como funciona, mas eu não faço essa contabilidade minha, tá? Eu uso aquelas ferramentas, MyProfit, Cicalc Web, tem um monte de ferramenta para isso, tá? Qualquer uma, todas elas são iguais, importo as notas de corretagem e ela calcula para mim o que tem que pagar, já gera DARF, eu só vou lá e pago, entendeu? É uma paz de espírito tremenda. Tem ferramenta que custa tipo R$ 12 por mês, R$ 15 por mês, R$ 20 por mês. Tipo, R$ 20 por mês não muda em nada a minha vida, entendeu? Então, para mim, compensa muito do que eu ter que ficar catando as notinhas e vendo o que foi custo, o que não foi, se teve custo operacional, se não teve, lucro, pá, pá, pá. Pô, o troço faz tudo sozinho. Eu só pego a nota de corretagem do mês, eu nem faço isso por dia, eu pego a do mês que a corretora me dá,
importo lá e pronto. Ela já faz, já guarda o registro. No outro mês, se teve lucro ou prejuízo, ela já calcula. Pô, compensa muito, sabe? É, aí fecha anual, tá? Que é outra pergunta do Déficit aqui, fecha anual e de um ano para o outro vira, né? Você pode compensar também de um ano para o outro, mas aí você tem que fechar o desse ano e no ano que vem, quando abrir, aí você puxa o registro. A ferramenta faz isso também. Mas acho que todo mundo aqui já tá grandinho, deve ter um contador também, né? Então, por exemplo, tem o imposto de renda da pessoa física, que tem um contador que faz, e tem o imposto de renda da empresa, que também tem um contador, tá? Então, aqui, pelo menos para mim, funciona separado, beleza? Todas as ferramentas funcionam, tá? A maioria que eu já testei funciona super bem, não tive problema, enfim, vale super a pena, tá joia? Bom, acho que a turma já entrou aí, já passou também o tempo que eu tinha falado. Pessoal, de novo, né? Boa noite. Vamos lá. Bom, a Bolsa deu até uma respirada aqui agora, não sei se vocês estão acompanhando, mas agora no final do dia saiu o pessoal passou lá, pautou a PEC da transição e com menos, saiu reduzida, né? Eles estavam falando de 175 bilhões e saiu com 145, se não me engano. Cadê? Deixa eu pegar aqui a notícia. O negócio é que ela saiu reduzida e por 2 anos só. Então, olha lá, a CCJ aprova a PEC da transição, que amplia os gastos, continua tendo risco fiscal, a gente já sabe, a questão é o valor, o mercado se animou com o valor, porque ela veio abaixo do que eles estavam estimando. Eu perdi aqui, mas se não me engano, saiu com 145 bi, ao invés de 175. E aí a bolsa deu uma puxada boa aqui, papo de, pô, tinha papel que estava subindo 1, fechou subindo 2,5, né? Inclusive, Bradescão foi um desses, fechou com 2,5 de alta. Então, esse era um dos motivos que eu estava segurando, inclusive, para fazer qualquer coisa, porque eu sabia que tinha muita coisa no radar aí. Então, vamos acompanhar se amanhã e quinta continua esse bom humor, porque se continuar, a gente pode ser que consiga fechar no lucro essa operação sem ter que rolar, entendeu? Porque ela vence no dia 16, né? Que é isso, na sexta-feira, sem ser essa agora, a outra. Então a gente tem aí esses 10 dias, vamos dizer assim, para acontecer o que tem que acontecer, né? Então, com essa notícia, pode ser que o mercado dê uma animada nos próximos dias e seja bom para a nossa estrutura, tá? Então, por isso eu não estou com pressa, vamos dizer assim. Foi bem ruim o dia de ontem, tá? Eu não esperava que caísse 3% igual caiu. Foi um dia bem ruim, a bolsa inteira caiu, mas prejudicou a nossa operação, né? E aí hoje deu essa suspirada. Então vamos ver se esse bom humor continua para os próximos dias, se nada de ruim acontecer no exterior e tudo mais. E aí a gente pode ser que consiga sair no lucro ou pegar uma rolagem boa, uma rolagem positiva, etc. Tá? Então, assim, vamos tentar segurar e manter a calma, tá bom? Petrobras estava caindo, fechou com 0,08 aqui de alta, que é praticamente irrelevante, né? Sei lá, 1 centavo do preço de abertura. O papel, eu vou projetar a tela aqui agora. O papel tá numa região, vou projetar a tela inteira aqui para vocês verem. Acho que já deve estar aparecendo para vocês. Agora está aparecendo. O papel está aqui numa região de consolidação, depois de fazer aquela puxada que eu falei, né? Puxou aí 13%, quase 15%, 18%, né? Em uma semana, né? Sem nenhum motivo aparente, né? Os problemas todos continuam e tudo mais. Foi mais uma questão de exterior, né? Eh, o pessoal da OPEP cortando produção, aí isso eleva o preço do petróleo, enfim, isso não deixa de ser bom para a companhia, né? Mas a gente tem os problemas internos aqui, que é como que vai ficar a questão da paridade de preços? Vão manter a política de preços? Não vão? Eu acredito que não vão, né? Quem que vai comandar a estatal nos próximos anos? Não está definido também. Quem que vai querer tocar, né? Como que vai ser a questão de investimento? Vão gastar dinheiro com refinaria, com CAPEX, etc. Não vão. Enfim, a questão é que Petrobras, do jeito que está hoje, né? Nos últimos anos, teve um processo muito grande de venda de ativos, né, reestruturação da companhia e tudo mais, passou a gerar um caixa absurdo em dólar ainda. Então, é o tipo de coisa que não se destrói do dia para a noite, né? Por mais que a galera tenha um certo talento para fazer
lambança. Mas é o tipo de coisa que não se destrói do dia para a noite. Então, por mais que a gente esteja esperando que o papel caia, eu não acho que ele vai cair, tipo, vai dividir por dois, assim, rápido, né? A nossa estrutura é para janeiro, né? A gente estava esperando um movimento curto prazista, vamos dizer assim, né? Tem que acontecer em 40 dias, né? Que é relativamente curto, quando a gente pensa em horizonte de tempo de investimento, né? E essa puxada que deu não ajuda em nada, né? Mas, como eu falei, era muito mais uma questão dado o cenário externo do que como se as coisas tivessem melhorado para a companhia e aqui internamente, tá? Então, é o que eu falei, é uma estrutura de débito, o risco máximo é todo o capital que a gente empregou na estrutura, então até por isso é o tipo de coisa que não dá para sair fazendo, putz, muito grande, muito pesado, porque senão qualquer balanço igual esse aqui, vocês vão sofrer, né? Normalmente, fim de ano, tem quer dizer, não é que tem, mas tende a ter, né, um mini rally, porque o Congresso fecha, então é menos chance de a galera lá em Brasília fazer ou falar alguma besteira, né? Tem a questão dos fundos locais, que estão com a cota muito amassada, a galera sofreu pra caramba, o pessoal acha que é fácil bater o Ibov, mas não é fácil bater o Ibov, porque o Ibov é muito concentrado em Petro, Vale, banco, commodity em geral, né? Então, se o gestor tem uma carteira de small cap, de ativo local, ciclo doméstico, varejo, etc. O cara tá apanhando, assim, num nível. E eu imagino que alguns de vocês aqui tenham carteiras desse naipe, né? Carteira que tem muita small cap, ou que tem varejo, enfim. E é difícil, porque quem sobe e quem puxa o Ibov é normalmente Vale, Petro, banco e siderúrgicas, tá? Então, nesses momentos em que essas empresas andam e as outras não andam, fica difícil. E aí, voltando à questão dos fundos, essa galera aproveita normalmente esse fim de ano para dar uma puxada em certos papéis e tentar fechar o ano com a cota menos ruim, né? Então, ano passado isso não aconteceu, né? Ano passado caiu no final do ano, e assim, então é um negócio que pode acontecer, mas não é determinístico, né? Ah, todo ano acontece. Não necessariamente, tá? Mas tem essa possibilidade, vamos dizer assim, tá bom? Então, falei sobre Petrobras, falei sobre Bradesco. A outra posição que a gente abriu foi CSN, né? Vou até projetar aqui. CSN, depois do que aconteceu hoje, né? Fechou até com uma leve alta aqui, mas ontem deixou esse candle aqui de reversão no topo, bem clássico, tá? O papel estava longe das médias, aí tem pelo menos 8% para chegar na média de 20 aqui, depois de dar uma puxada também de quase 40%. Até comentei lá no Racional que CSN tem um beta maior em relação à Vale, né? Então, Vale deu também uma ultra puxada, 35% quase. E isso aqui tem muito a ver com aqueles rumores de reabertura na China e tudo mais, demanda por aço, minério, etc. Que da outra vez que aconteceu não teve reabertura nenhuma, e acredito que novamente é o que a gente vai ver. Essa reabertura fake aí, daqui a pouco a galera se dá conta de que não tem reabertura nenhuma, e aí socam os papéis de novo, tá? Então, esse trade é bem clássico, é um trade de reversão, então um trade curto também, não é algo que a gente pretende ficar posicionado muito tempo, igual a gente já está posicionado em Bradesco já tem um tempo, tá? Essa aqui de CSN tem tudo para ser um trade mais curto, tá? Então, essas são as três operações hoje em aberto. CSN, inclusive, não evoluiu muito, não. A gente entrou, eu lembro quando eu dei a call, estava 78, teve gente entrando a 81, tá 79 com 88 aqui, tá distorcido esse 88 aqui, mas enfim, tá no mesmo lugar basicamente de onde estava, até porque também é uma estrutura só para janeiro, tá? Acredito que não vale a pena ficar fazendo nada curtinho agora, porque o vencimento de dezembro já é agora na outra sexta-feira, então eu nem cogitei entrar para dezembro, já entramos direto para janeiro, tá? E Bradesco, como eu falei, vamos esperar para ver o que acontece no restinho dessa semana. Conforme a gente rola isso para janeiro, eventualmente até recebendo mais um pouquinho, tá bom? É, mas não sugiro também aumentar essa posição, enfim, a gente vai só rolar tentando preservar o financeiro ali, preservando as quantidades, enfim, vamos fazer um negócio inteligente se a gente realmente precisar rolar, tá? Porque nada impede também desse papel subir 3% num dia, 3% no outro, e a gente sair dessa estrutura no lucro ainda. Beleza? Sem ter que rolar, que eu digo, tá? Então, basicamente, esses são os comentários em cima das posições que a gente está em aberto. Eu vi que o Uli abriu uma live ontem, se não me engano, que foi justamente quando eu soltei a call de CSN, comentando a questão de quantidade de operações, né? Que a gente deve se limitar a 5 operações ao mesmo tempo, tá? Então, a gente está hoje com 3 em aberto. Então, é importante também que vocês dosem
o lote de vocês para se eventualmente surgir uma quarta e uma quinta, vocês conseguirem entrar, vocês não estarem com todo o capital ou todas as garantias já alocadas nessas estruturas, tá joia? O Salvador está perguntando o que é rolar. Rolar é a gente encerrar a operação no vencimento corrente e abrir a operação no vencimento seguinte. Basicamente é você fechar o que você tem nesse vencimento de dezembro e abrir de novo para janeiro. Só que aí a gente pode fazer de várias formas. A gente pode fazer ajustando os strikes, a gente pode fazer nos mesmos strikes, a gente pode fazer um mesmo financeiro, ou a gente pode fazer recebendo um pouco menos e aí ajustando. Enfim, tem vários ajustes que a gente pode fazer no perfil da estrutura, tá? Mas o mais normal é a gente manter os mesmos strikes e só rolar o vencimento. E aí a gente tem que ver o que acontece com o nosso financeiro, tá? A gente vai fazer isso aqui junto, eventualmente, para não ter dúvida. Vai ser a primeira estrutura da sala que a gente vai estar rolando, se a gente realmente rolar, e eu pretendo fazer junto com vocês, porque eu sei que vai ter dúvida, enfim, vai ter gente que vai se enrolar, e eu quero estar junto para evitar maiores problemas, tá joia? Tem a questão de liquidez também. Então, por exemplo, aqui na X211, que é a que a gente está vendido, está com um spread grande aqui no book, de quase 17 centavos. Agora não vale porque o mercado está fechado, né? Quando o mercado está aberto, isso aqui fica mais normal. E também, se o papel subir, essa opção passa a ser a opção mais perto do dinheiro. Então, a liquidez fica melhor nela também, tá? Então, a gente vai trabalhar juntos isso aqui. Eu sugiro que vocês assistam as outras aulas, onde eu já expliquei essa questão de book também, como trabalhar o book. Michele está perguntando qual a diferença entre zerar e reverter. Basicamente nenhuma. Zerar e reverter vai ser a mesma coisa, tá? A princípio, que eu estou pensando rápido aqui, nenhuma. Também varia de corretora para corretora, né? Nego muda os botões, enfim. Mas teoricamente é igual. Zerar, reverter é comprar o que você está vendido, vender o que está comprado, que vai dar no mesmo que zerar, entendeu? É isso, turma. Vamos abrir para as dúvidas? Deixa eu ver se tem gente com a mão levantada aqui. Preciso fechar isso aqui para poder conseguir enxergar vocês. E aí, dúvidas? Vamos lá. Fala, Yuri. E aí, Fernando, tá bom? Beleza, irmão, você. Bom demais também. Cara, eu tô com uma dúvida em questão de compra de calls. Por exemplo, eu tô aqui. Na sexta-feira eu comprei uma call da Uzi Minas com strike a 7,80 e hoje ela bateu 7,85. E aí eu queria saber, eu já posso. Tipo, ela tá com uns 40% de lucro nessa call. Eu vendo agora, o papel continua numa tendência de alta. Ou espero ele subir mais, essa call vai valer mais alguma coisa? Ou se, tipo, daqui para frente aquela já atingiu o strike, ela só vai cair de preço? Tem alguma coisa assim que dá pra gente pensar? Não, assim, quanto mais, é o que a gente chama de dentro do dinheiro, né? Tipo assim, era 7,80, o papel passa dos 7,80. Então, a call começa a ficar o que a gente chama dentro do dinheiro, né? Se o exercício fosse hoje, ela tem valor intrínseco, né? Quanto mais dentro do dinheiro ela vai ficando, ou seja, quanto mais o preço de Uzi Minas vai subindo, mais igual ao papel o preço da opção começa a se comportar, vamos dizer assim, né? Que é o que a gente chama que o delta dela vai ficando muito próximo de 1. E Uhum. por definição, todo ativo no mercado à vista tem delta 1, né? Então, basicamente é isso. Aí você vai começar a ver a opção se comportar igual à ação, se ela ficar muito dentro do dinheiro, tá? Mas assim, quando que eu vendo? Isso é o tipo de coisa que o ideal é definir antes de entrar, entendeu? Sim. Então, O que eu, fica até difícil para eu te responder, entendeu? o que eu tenho, pelo menos do método que o tio ele explica no start, é tipo, virou tendência, inverte. Se ela virar uma tendência de baixa, aí eu venderia ela. Mas entraria numa outra dúvida que eu estava pensando de tipo, eu esperava que esse papel chegasse a 80, só que a gente não sabe o quanto que isso aqui pode subir. Para eu aproveitar uma alta maior, seria melhor eu comprar uma outra call, tipo, um caso de passar o strike e começar a subir. Eu compraria uma outra call para ir aproveitando, que eu vi alguns papéis, acho que a Vale, eu acho, teve uma época que ela subiu, tipo, por muito tempo, por tempo pra caramba. Tipo, com certeza passou alguns vencimentos. Aqui, Aham. 91 dias. Passou muito tempo. Então, tipo, venceu uma call, venceu outra, eu fico numa só, vou comprando mais para Não, aproveitar essa alta infinita dela. se a expectativa que você tem é que vai ter uma alta mais prolongada, eu sugiro que na hora que estiver chegando perto do vencimento, você
vende essa call que você está com lucro e compra uma do próximo vencimento, entendeu? Mais perto do dinheiro ali, seguindo o método que o Uli ensina, que é a call mais ATM, né? Com o delta Uhum. próximo de 50, entendeu? Sim, E aí você vai, é uma rolagem, não deixa de ser uma rolagem, você vai continuar se aproveitando da eventual subida do papel, entendeu? entendi. Pode crer. Beleza, então, era isso. Show. Só Valeu. aproveitando ali, eu só falando que o amigo estava falando ali, o Uli sempre aconselha rolar 10 dias antes do vencimento, tá? Mas sempre ir rolando ela, não encerrar e começar outra, né? Vai rolando mas sempre 10 dias antes do vencimento, ele fala. Entendi. No caso de estar comprado numa call, eu venderia e tentaria comprar tipo, com o mesmo dinheiro que eu peguei de lucro, ou pelo menos com o mesmo preço que eu Se paguei na tu primeira call? tomou prejuízo ou lucro, daí é a diferença, né? Tanto faz, Uhum. né? Saquei. Pode crer. Valeu. Pô, só lembrando que rolar e encerrar e comprar outra é basicamente a mesma coisa, tá, pessoal? Tipo, tem muita diferença não. O pessoal confunde o conceito de rolagem e as pessoas acham que, por exemplo, assim, eu vou rolar, por exemplo, da M152, então eu tenho que comprar a N, que é a put, a M152 é a put que vence em janeiro. A N152, teoricamente, vai ser a put que vence em fevereiro. A pessoa acha que a rolagem tem que ser comprar o mesmo strike, o mesmo ticker e tal. E não necessariamente, entendeu? Você pode ajustar infinito, né? Então, por exemplo, quando eu comprei essa call, eu paguei 50 centavos. Aí eu vou agora vender essa call com lucro por R$ 1. Então, eu vou comprar uma outra call do próximo vencimento e eu quero comprar de novo uma pagando 50 centavos. Se você está fazendo essa rolagem pelo financeiro, você tem que procurar qual call que atende aquele financeiro. Aí, não, eu quero fazer no mesmo strike. Aí você vai ter que ver qual que é o financeiro que o mercado está pagando ou cobrando por essa call do mesmo strike. E aí você vai vendo todos esses ajustes até definir o que que faz mais sentido para você, entendeu? Por isso que eu falei que eu acho que o que é importante a gente fazer junto, porque aí eu consigo mostrar todos os cenários e acho que vai ficar mais claro para vocês. Mas não quero também botar o carro na frente dos bois aqui. Na hora que for a hora de fazer, a gente vai comentar. Fala, Cristiano, tudo bom? Bom, tudo bem. Aproveitando o mesmo assunto aí do Yuri, mas as call ou put comprada também, quando fica próximo do vencimento, né? Tipo, diminuiu de 10 dias úteis para o vencimento, ela começa a diminuir muito a valorização dela, né? Por mais que o papel ande, né? Ela não anda igual andava antes de uma distância maior para o vencimento. Esse é o tipo de coisa que depende de quão longe o strike dessa opção tá do preço do ativo no mercado à vista, né? Quando está muito próximo, que é o que a gente chama de bem ATM ali, fica variando pra caramba. Agora, quando está muito longe, aí não. Aí costuma só, na verdade, desvalorizar, né? Porque se tiver muito fora, costuma só desvalorizar, porque praticamente só perde valor por causa da passagem do tempo. E quando está muito dentro, é o que eu comentei, começa a variar junto com o preço do ativo. Então, pode ser que a variação em percentual seja pequena, porque, enfim, já ficou parecido com o delta do ativo, entendeu? Com o papel. Não, show. Ali o Márcio está falando aí do teto, que é igual pedra de gelo que vai derreter, né? É isso mesmo. Aquela imagem do sorvete que eu já postei algumas vezes lá no meu Instagram, né? O sorvete derretendo na mão do cara. É igual a opção comprada. O que mais, galera? Vinícius, tudo bom, cara? Boa noite. Fala, Fernando. Boa noite. Me escutando aí, irmão? Tô te ouvindo. Tudo bom? Beleza. Então, é uma questão da rolagem mesmo. Eu estava vendo hoje, ali no Profit tem uma ferramenta que fala da rolagem. Ele já dá um strike ali e tudo mais, meio que recomendado ali pela ferramenta, né? Uhum, E ela sai num prejuízo. uhum. Só que, se caso for a gente ter que rolar, a gente vai procurar um strike diferente para continuar com a mesma quantidade de opção, meio que empatando o dinheiro. Seria mais ou menos isso. Então, vamos lá. Vocês estão curiosos. Mas eu tô com uma previsão que sexta-feira vai dar tudo certo, uns 30% aí. Vozes da minha mente. Gostei, gostei. Entendeu? É o famoso Só fontes, né? para. Fonte, entendeu? Mas é mais assim, uma questão de saber como seria essa lógica da rolagem.
Não, Vai legal. empatar o dinheiro ou a gente vai perder um pouquinho, vai ganhar um pouquinho, achando um strike melhor. Legal. Vou até fazer com o Bradesco aqui, tá? Isso aqui não é a recomendação oficial da sala, é só um exercício para a Beleza. gente, pra vocês começarem a entender, né? Prestigiar quem está aqui ao vivo terça-feira chuvosa. Pelo Pô, menos aqui no Rio tá subindo, tá chovendo. desculpa aí pela que eu tô sem câmera aqui, tô no outro computador, não tá Não, tá, aparecendo. tá tranquilo. Vamos lá, a gente está aqui com o Copilab aberto, só para a gente fazer um exercício. Então, a gente está só relembrando, né? Quem chegou depois na sala, eventualmente, seja bem-vindo também, tá? A gente está vendido na X211 e comprado na X191, certo? Quando a gente fez isso, a gente, na época, se não me engano, foi papo de 75 centavos, que eu acho que era Eu entrei com 64. Tu recebeu 64, né? É. Então vamos lá, vou fazer aqui. Se fosse hoje, então, vou começar a tabelar aqui. Isso aqui é importante, pra vocês fazerem isso aqui, eventualmente, para vocês não se perderem. Então, por exemplo, vou usar o caso do Vinícius. Ele recebeu 64 centavos quando montou a trava. Então, hoje, a preço de mercado, essa trava está saindo a 1,5 aqui, né, pelo jeito, né? 1,20 menos 0,14 pelo Opilab. Vou fingir que ele está certo. Então, hoje, ele teria que pagar 1,06 para sair. Então, teoricamente, o que seria o resultado da estrutura hoje? Ele teria um prejuízo de 42 centavos, tá? Hoje, se ele saísse hoje a mercado, beleza? Então, aí o que a gente pode fazer? Para eu encerrar isso aqui hoje, se eu fosse o Vinícius, eu teria que pagar 1,06. Só que lá atrás eu recebi 64 centavos. Então, no fim das contas, eu ia perder, vamos dizer assim, ia sair da minha conta 42 centavos, no agregado da estrutura como um todo. Lá no início eu recebi 64, hoje eu vou pagar 1,06, vou perder 42 centavos, tá? Então, o que a gente pode fazer? O que é a rolagem, no fim das contas? É eu chegar aqui, recomprar a minha X211, vender a minha X191. Aí o que vai acontecer? Vai zerar aqui a minha custódia, vai ficar tudo zerado. Eu vou ter pago esses 42 centavos, igual a gente acabou de falar, tá? E aí o que eu faço? Eu venho aqui no vencimento em janeiro e aí você pode pensar o seguinte, bom, o mercado está me devendo 42 centavos agora, né? Que foi o prejuízo que eu tomei. O que eu posso fazer? Eu posso procurar um par de opções aqui, um par de puts, que quando eu fizer de novo essa combinação, vende a mais cara, compra a mais barata, vai me render pelo menos 42 centavos, que é para eu fazer uma rolagem empatando aí. E qual que é o melhor dos mundos? Eu achar um par de opções que vai me pagar mais de 42 centavos, que aí eu, mesmo que não dê nada certo, pelo menos eu consigo sair ali no lucro, tá? Então, por exemplo, se a gente procurasse aqui, estamos no vencimento de janeiro, estamos, vamos ver se tem, às vezes nem tem os mesmos códigos, né? Mas vamos procurar aqui. Ó, a gente estava no strike 16 e 24, se não me engano. Cadê a X antes? Não, 16 e 22, né? Teve ajuste aqui. 16 e 22 e a outra é a 14 e 57. Então, vamos ver. Ó, não tem o 16 e 22, mas tem um 16 e 16. Vamos supor que eu vendesse ele e o 14 e 17 virou 14 e 19. Ó, se eu fizesse isso aqui, eu ia estar recebendo 1,10 de uma, menos 0,24 da outra. Eu ia estar recebendo 86. Ou seja, mais do que paga os 42 centavos e ainda sobra outros 44 centavos, né? Que vai ser o novo lucro máximo dessa estrutura. Aí você pode falar, poxa, Fernando, mas quando eu montei a original, eu recebi 64. Agora, então, você está me dizendo que o máximo que eu vou ter de lucro é a diferença, né, entre os 86 atual e os 42 que eu já estou de prejuízo da anterior. E está certo esse raciocínio, tá? Então, o que você pode fazer? E aí é o que eu falei, que começa a usar os ajustes. Tem o cara que aceita isso aqui e fala, não, 44 centavos para mim faz sentido. Tem o cara que não aceita perder de jeito nenhum. Ele vai querer rolar recebendo pelo menos o que ele está de prejuízo e mais alguma coisa que faça voltar no 64. Então, o que acontece? Ele vai ter que procurar um outro par de opções aqui que dê essa diferença, entendeu? E Deu assim vai. 1,6, né, pelo menos. Seria Oi? isso. E deu 1,6, pelo menos, né? Que dê 1,6, exatamente. Que é o que falta para dar os 44. Para cobrir o prejuízo é ter um lucro estimado da época.
Exatamente. Entendeu? E não é difícil de achar, não, cara. Então, por exemplo, é só, ao invés de vender a 211, por exemplo, eu vendo essa aqui do 16,99. Só que aí o que acontece? Agora, você está precisando que Bradesco meio que passe aqui de 16,90 para ter o lucro máximo da estrutura, né? Que eu tô olhando aqui pelo payoff da trava aqui embaixo. Não sei se vocês estão vendo, mas eu tô até mexendo. Quando eu tava com a do 16,16, o Bradesco tinha que passar do 16,15 para eu ter o lucro máximo da estrutura. Então, essa é a diferença. Quando você vende uma opção mais cara, você começa a precisar que o papel ande mais a seu favor ali, que no caso aqui é andar para cima, né? E a ganância aí corre mais risco também, né? É um risco maior, você tem uma amplitude maior que você está precisando do papel. Tem que lembrar que o vencimento não muda, continua sendo dia 20 de janeiro, entendeu? Pensando também que o balanço é só em fevereiro. Exatamente, exatamente, entendeu? Mas essa é a lógica da rolagem, entendeu, Vini? Não sei se ficou Beleza. claro. Não, ficou perfeito. Perfeito. Obrigadão, irmão. Tamo Boa junto. noite aí. Tamo junto. Ó, a pergunta do Robson aqui no chat. Saindo de futuras opções com lucro, preciso pagar DARF? Cara, sempre que você tiver lucro e for maior que R$10 o lucro, tem que pagar DARF. Beleza? O leão é implacável. O Ricardo tá perguntando aqui, quando formos rolar, aí de novo, né? Se a gente for rolar, mas beleza. Quando formos rolar, vai indicar os pares para esse, vou indicar. Pode ficar tranquilo. Vou sugerir, né? Aqui em nome do time técnico da sala, mas de novo, vocês são investidores livres, né? Se vocês quiserem fazer diferente, beleza, mas eu vou sempre sugerir aqui, dizer quais que eu recomendo com nosso viés aqui e vou justificar também por que estou recomendando aquele par, beleza? O J. Oliveira está perguntando aqui, aquele caso da Toro que entende que é uma operação descoberta, vai acontecer novamente? Provavelmente vai, porque o processo de rolagem não deixa de ser uma nova operação, né? Para o back-office da corretora, eles vão enxergar como uma nova operação, entendeu? E, de novo, o Profit é só um intermediário. Ele é a plataforma que não sei nem falar essa palavra, mas que faz a intermediação entre as tuas operações e a corretora. Então, no fim das contas, o que interessa é como a corretora enxerga essa operação, tá? Não é quem faz não é o Profit, é a corretora. O Profit só intermedia, beleza? Fala, Salvador. Tudo bem, Fernando? Boa tarde. Joia, irmão. Manda ver. Esse conceito de rolagem é o mesmo, se aplica quando, se fosse uma compra seca de uma opção, eu comprei ela no vencimento e vou rolar ela, eu escolho no próximo vencimento e vejo como que eu faria se fosse só uma opção seca? Tá bom, vamos lá. Já tem até título para essa live, né? Vai chamar Live da Rolagem. Vamos dar o exemplo aqui com a de CSN, que é uma put a seco, né? Então vamos lá. A gente está comprado na M152, se não me falha a memória. Então, Tá. comprado aqui. Eu não vou aceitar esse 88, porque. 78 tá bom. 78 foi justamente o preço de quando eu dei a recomendação. Então vamos lá, estamos comprados nessa put. Aí imagina que não aconteceu nada com o CSN, ficou parado no mesmo lugar aqui até janeiro, e aí você quer rolar isso aqui para o vencimento de fevereiro. Então o que você vai fazer? Você vai chegar aqui, vai vender essa put que está comprado, tá? Então vamos supor, caso CSN hipotético. Vou botar aqui hipotético para ninguém achar que eu estou mandando rolar. A gente pagou 0,78. Aí vamos supor que chegou lá no dia 20 de janeiro. Então chegou o dia 19 de janeiro. E essa opção, como passou o tempo e o preço do ativo objeto não andou, essa opção agora está custando, sei lá, 40 centavos. Tá? Aí o que você vai fazer? Você vai recomprar, você vai vender ela por 40 centavos, aí você está comprado aqui em cima, né? Está comprado. Situação. Isso.
Então, aqui o que você tem que fazer? Você tem que vender, né? Vai ser a Isso. ação. Então, você vai receber 40 centavos. Qual que é teu saldo? Você está com um saldo de 38 centavos aqui negativo, né? Tá. Então, você está perdendo 38 centavos. Então, o que você pode fazer? Você pode chegar aqui no vencimento de fevereiro e você vai comprar outra opção, né? Aí, o que você pode fazer? Você pode comprar uma opção que você tem a expectativa de que vai valorizar alguma coisa a mais do que esses 38, porque você quer ganhar, né? Você tem que lembrar que você já está com prejuízo. Qual que é o problema de rolagem quando é uma rolagem na qual você fica pagando para rolar? É esse aqui, né? Cada vencimento que passa o tempo e não acontece o que você espera que aconteça, você paga para rolar. Aí você vai pagando, pagando, pagando. É o que a gente chama de rolagem negativa. Você paga para rolar. Você paga para esperar, né? Você paga para esperar alguma coisa acontecer. O nosso caso de Bradesco, você viu que é uma rolagem positiva, né? A gente recebe para rolar. A questão é, o que eu estou recebendo é mais do que o que eu perdi no vencimento anterior? Eu dei um exemplo aqui mostrando que dá para fazer. Se a gente fizesse hoje, já daria para fazer, entendeu? Quanto mais a gente espera para rolar, mais apertado vai ficando esses financeiros, porque as opções vão diminuindo porque o tempo está passando, entendeu? Só que rolar muito cedo também é ruim, porque pode ser que eu role um negócio que não precisava rolar. Porque aí se o mercado sobe de hoje para amanhã, eu já rolei e, putz, não precisava eventualmente, entendeu? Então tem um balanço ali de até onde é o ideal de esperar versus o financeiro que eu vou receber por fazer essa rolagem, entendeu? Só que quando a estrutura é de crédito, igual é a de Bradesco, a rolagem é o que a gente chama de rolagem positiva, a gente recebe para rolar. Então vira uma questão de quanto que eu estou recebendo, quais strikes que eu estou escolhendo, para definir onde que está o ponto ótimo, vamos dizer assim, na estrutura, entendeu? E quando a opção ela já vira 1 centavo, já era, ou não? É o que a gente chama de virou pó, né? Quando ela Virou fica ali pó. cotada a 1 Então, centavo. Ali. então a ideia é fazer uma rolagem antes de ela virar pó. No caso que você está comprado, que você diz? Quando está comprado. Porque se ela chegar a valer 1 centavo, quando você for vender, você vai vender por 1 centavo, tipo, não muda a vida de ninguém, entendeu? Por isso que o Uli fala que essas opções de trend following é para vender, fazer a rolagem pelo menos 10 dias antes, porque as opções ainda têm algum valor, entendeu? Mesmo que... Entendi. Legal. Obrigado, Fernando. Tamo junto. Deixa eu ver se passou alguém no chat aqui que eu não respondi, mas acho que não. Fala, Emerson, tudo jóia? Boa noite. Tudo bem? Olá, Fernando, beleza? Beleza. Boa noite, pessoal. Aqui no Acre tá sol ainda e tá de dia, aqui em Rio Branco. Agora parou de chover, mas tava chovendo. É o seguinte, a gente tá na operação lá, na opção do Bradesco, e você está falando que provavelmente muito próximos dias a gente deve fazer esse encerramento, ou, como a galera está perguntando aí, a gente pode passar para o próximo exercício aí. Dá para fazer um exemplo prático de como é que nós estamos hoje, e como eu sou iniciante nessa expectativa dessa nova estrutura, eu vou ter que vender a que eu comprei e vou ter que comprar a que eu vendi, correto? Para encerrar, sim, e para rolar, esse é o primeiro passo, vamos dizer assim. Aí depois vem o segundo passo, que é montar a estrutura no vencimento seguinte. Mas, independente do que a gente vai fazer, seja encerrar, seja rolar, isso que você falou é o primeiro passo, entendeu? Precisa acontecer. Perfeito. Tá? E aí, respondendo a primeira pergunta, que é como que a gente está hoje, essa aqui é a tela do Profit, né? A grade de opções do Profit. As opções que a gente está são essas aqui, ó, X211, a gente está vendido nela, e X191 que a gente está comprado, tá? Ok. Então, nesse momento, se a gente pegasse os melhores preços, que é o 17 centavos na venda da opção que a gente está comprado, Perfeito. e R$1 na recompra da que a gente está vendido, a gente estaria saindo a 83 centavos. Aí, para você ver o quão bem ou quão mal, na verdade, está todo mundo provavelmente no prejuízo Bem, aqui, né? a não ser que... Não, está todo mundo No prejuízo. com algum prejuízo. Eu sei que teve gente que conseguiu montar isso aqui recebendo 90 centavos, mas eu não estou considerando porque
quem entrou junto comigo, ou pelo menos perto do horário em que eu dei a recomendação, recebeu entre 60 e 70 centavos só. Então, se eu tiver que pagar 80 para sair, eu estou tendo que pagar 20 centavos, 15 centavos a mais que eu recebi, isso significa que eu estou tendo prejuízo, entendeu? Perfeito. Então, essa é a lógica. Teve muita gente mesmo, me perguntando isso. Ai, Fernando, não estou entendendo como que minha corretora está mostrando aqui lucro, eu não sei se é lucro, se é prejuízo. Então, eu até falei, pessoal, foca nisso aqui. Se é uma estrutura onde você recebe para montar, igual essa aqui do Bradesco, se eu, na hora Sim. que eu for desmontar, eu tiver que pagar mais do que o que eu recebi quando eu montei, é prejuízo. Eu estou tendo que pagar mais do que eu recebi lá atrás. Então, estou tendo prejuízo. Ah, quanto que é o prejuízo? Essa diferença. Quanto que eu paguei versus quanto que quanto que eu recebi na montagem versus quanto que eu estou tendo que pagar agora para sair. Esse saldo é o prejuízo, tá? Perfeito. E quando eu pago para montar, que é o exemplo de Petrobras, na hora de sair, eu vou receber menos ou mais? Se na hora de sair eu receber mais, essa diferença é meu lucro. Agora, se na hora de sair eu receber menos, essa diferença é meu prejuízo, entendeu? Uma é o Perfeito. espelho da outra. Tá, legal. Entendi. Então, eu vou ter que fazer aquela análise do que quando eu entrei e no futuro, quem vai me mostrar isso lá no home broker, eu vou saber se eu tive prejuízo ou tive lucro, né? É verdade isso, né? É isso. Tá, combinado. Beleza. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Eu tô sentindo que a gente tá batendo tanto nessa tecla que vocês estão aprendendo já. E quem se sentir confuso, é normal. Fernandinho, pode mostrar de novo aquele gráfico ali para nós da reversão ali da CSN ali? Qual que é o candle que reverteu ali para entrar na operação ali, que eu não Que entendi deu muito sinal, bem. né? Isso. Sinal, cara, para mim, foi esse aqui, ó. Vou tentar marcar ele aqui. Esse candle de ontem aqui. Isso é uma Nossa. estrela cá dentro que chama, acho que é, né? Não. É uma espécie de enforcado, né? Quando tá na alta, assim, quando vem numa tendência de alta e deixa um candle desse, eles chamam de estrela cadente ou enforcado, né? Se fosse na baixa, seria um martelo. Enfim, os nomes não é meu forte também, não, mas Sim, sim. bater o olho no padrão e ver, aí sim. Então, na verdade, a expectativa é que faça um movimento parecido com esse aqui, ó, né? Uma correção, tá? Depois, se realmente continuar em tendência de alta, vai voltar a subir. Mas a expectativa é que faça uma correção aqui até as médias e a gente vai capturar isso através das opções. É bom que é um trade que, se realmente der certo, é um trade curto, então a gente não fica muito tempo posicionado, enfim, tá? Volatilidade baixa também ela tá agora, né? Então, cara, na verdade, vou até abrir aqui. Quando eu olhei, não tá muito baixa, não, tá? Você vê que o percentil 74. Mas eu preferi ainda assim montar a seco, porque CSN é um papel que tem uma volatilidade, tem uma amplitude de movimento maior. Então, diferente de Bradesco, que anda devagar, CSN costuma se mover rápido, vamos dizer assim, sabe? 3, 4% num dia, 2, 3 no outro, enfim. Então, eu acabei preferindo ir a seco mesmo, tá? Mas não seria nenhuma ofensa se a gente tivesse feito uma trava aqui, beleza? Ah, beleza, show. Fernando, boa noite. Boa Cara, noite. Eu só não sei é quem o tá Rodrigo. falando. É o Rodrigo, é porque eu tô no trabalho aqui, aí tá meio complicado para desativar aqui a câmera, cara. Tá bom, manda ver. Era uma dúvida mesmo, assim. Às vezes a gente vê, tipo, algumas opções dando em 60, 90 dias, tipo, 1000%. Aí você pega uma alta bacana, assim, às vezes até Tiúlio mostra mesmo ele entrando em algumas que deu muito bom. Pelo fato de ser a equipe, assim, você acha que às vezes a gente poderia conseguir pegar esses tipos de operações também? Eu não entendi o finalzinho da pergunta. Você acha que às vezes a gente conseguiria pegar esses tipos de operações também, assim? Eu falo mais por questão, às vezes, que é lógico que às vezes o Tiúlio também opera e tal, e ele não vai indicar se que ele opera, porque isso daí é crime, não tem jeito, né, e tal, Uhum. é contra. Mas você acha que tipo, a equipe poderia, às vezes, dar uma parecida também, da gente entrar numas dessas ou não?
Cara, sabe, isso que você está falando me deu até uma ideia aqui, que a gente não tem isso hoje, né? A gente tem 2 documentos auxiliares ali na sala, que a gente nem prometeu isso, mas acabamos lançando porque a gente conversou aqui e eu achei que fazia sentido, né? Que é o radar de volatilidade e o radar de renda. Eventualmente, Aham. a gente pode montar um outro documento que seria meio que, tipo assim, um radar de opções exponenciais, radar de pozinho, sei lá como a gente vai chamar. Porque essas operações que dão vezes 5, vezes 6, vezes 10, são opções fora do dinheiro, entendeu? Que são aquelas opções que carregam um risco muito grande, que dificilmente vão dar certo, mas que na hora que dá esses retornos aí para quem consegue segurar também, né? Porque também tem muita gente que o troço dobra, o cara já sai, entendeu? E não tô julgando, não. Talvez eu fizesse isso também. Mas basicamente é isso. São aquelas operações um pouco usando opções mais fora do dinheiro, entendeu? Que não é a metodologia que a gente tem feito até agora na sala aqui. A gente tem se aproveitado de opções um pouco mais perto do dinheiro e que tem uma amplitude de movimento maior, né? Se não me engano, a que deu o maior retorno na sala deu 70%, entre 70% e 80%, né? Pelo nosso histórico aqui, tá? Uhum. Então, assim, para eu ir para vezes 2, vezes 3, tem que pegar uma trava de débito e levar ela até o vencimento praticamente. Aí você vai conseguir isso, vezes 2, vezes 3. Por exemplo, a trava de Petrobras, se der certo e a gente carregar até próximo do vencimento, vai dar 100% ou próximo disso, entendeu? Mas para Entendi. ter essas amplitudes aí que você está comentando, de 1000%, né, que é vezes 10, etc., aí tem que ser coisa fora do dinheiro, entendeu? Só que, de novo, esse tipo de operação tem que ter um mindset muito evoluído, porque elas vão dar errado na maior parte das vezes, entendeu? É o contrário do que a gente está aqui na sala, que as operações estão dando certo na maior parte das vezes. Agora a gente está tomando um calor aí com o Petrobras e Bradesco, mas até antes delas tinha dado certo praticamente todas. Então, é outra perspectiva. Eu não sei se todo mundo aqui está preparado para, eventualmente, entrar nessas operações que dão mais errado do que certo, entendeu? Mas a gente pode fazer. Relativamente, o processo de análise é parecido, entendeu? Entendi, não. Beleza, show de bola, valeu. Show. Fala, Márcio, tudo bom? Boa noite. Vou te incomodar aí hoje, cara. Terceira vez que estou entrando aí. Nada. Cara, nas opções ali, o que é um bom indicativo de liquidez ali para... É bom tu olhar a liquidez quando tu vai montar alguma estrutura, alguma operação de opção ou não? Tem algum indicativo assim que tu usa, só para a gente ter uma noção assim? Não, é bom. Eu gosto muito de olhar o volume financeiro, né? Se é um volume relevante ali, né? Então, O por que exemplo, seria quando... assim, volume relevante, assim, mais ou menos assim? Tem uma... Mas só para a gente saber assim. Cara, o volume financeiro é você dividir ali o strike pela... pega o volume, divide pelo strike, você vai saber a quantidade, vamos dizer assim, né? Se você tiver uma ferramenta melhor, vamos dizer assim, né? Um Profit da vida, vou projetar outra vez aqui. Aí, o que eu gosto de fazer quando eu estou no Profit, né? Eu gosto de pegar o Times in Trades, por exemplo, colocar aqui CSN M152, por exemplo. E ver. Pô, saiu muita negociação disso aqui, né? Aí, pô, você olha aqui com uma cacetada, tá vendo? Tudo hoje, né? 3,10, 2 e pouca, papapá. Então, tem bastante negociação, tem a liquidez relevante aqui, né? Aí vamos pegar uma que não tem, por exemplo, para você ver. Pra poder comparar. Pegar Ambipar, que eu sei que é horrível. Desse vencimento, para ficar fácil, ó. Então, AMBP X220. Só para você poder comparar. AMBP X220. Isso é uma liquidez merda, entendeu? Teve um negócio no dia. Entendeu? Uhum, sim. É basicamente assim, assim, esse é o melhor jeito. Melhor do que olhar volume financeiro, melhor do que olhar qualquer coisa, entendeu? Então, por exemplo, Petri, M... Vou pegar essa aqui, 356. Aí, 250 negócios, entendeu? Pô, você olha a lista aqui, uma cacetada de deal saindo, sabe? Então, aí eu fico tranquilo. Sei que... E, óbvio, né? Outro jeito bom de olhar é o próprio book. Então, quando eu olho o book e vejo aqui um spread
de 1 centavo, 1,28 na compra, 1,29 na venda, pô, fico tranquilo. Sei que eu vou conseguir entrar e sair mole. Agora, Quanto se eu menor o entro... spread, mais liquidez tem, né, no caso, né? Exatamente. Aí eu olho da Ambipar aqui de exemplo. Pô, uma venda 97, outra 1,65, ninguém na compra, eu falo, puta, fudeu, entendeu? Se eu quiser vender isso aqui, eu tô perdido, entendeu? Eu vou passar sufoco, sabe? Ou vou ficar na mão do market maker, né? Aí é aquele processo que a gente já discutiu em outras lives, de ficar, bota o preço, espera sair, não saiu, muda o preço, entendeu? E ela vai Eventualmente. perdendo a liquidez conforme vai passando os períodos ali, tem a ver ou não? Não tem nada a ver isso. Ela continua, por exemplo, daqui 20 dias, ela Ah, talvez não tenha. isso muda com o passar do tempo, sim. E muda conforme o preço do ativo objeto anda. Então, por exemplo, o pessoal, semana passada estava falando comigo, ai, Fernanda, a liquidez da Bradesco tá ruim e tal. Não é que estava ruim, é que o papel tinha caído um pouco. Aí, nos últimos dias, voltou a subir, aí já melhorou outra vez, porque essa opção volta a ficar próximo do dinheiro, entendeu? Isso também afeta a liquidez. Se a opção está muito longe ou muito perto do dinheiro, entendeu? Show. Obrigado, cara. Nada, tamo junto. Tiagão, boa noite. Opa, boa noite, tudo bem? Do Joia. Eu não sei se você já chegou a falar, porque infelizmente só consegui chegar agora aqui, né? Eu queria saber o racional para entrar em CSNAM 152, porque você disse lá, né? Na verdade, eu queria ver no gráfico, que você disse que a ação subiu mais de 38% nos últimos 30 dias, né? Desde aquele fundo lá de 10,85 a 10,90. Que aí, tipo assim, você até falou que o que sujeitou esse up dela aí foi um news flow, né? Tipo, algumas notícias que carregaram essa ação lá para cima. Isso. Ah, Tá vendo aqui? sim, Então, é isso aqui. só foi com base, né, que a notícia levou ela para cima, então ela pode voltar a cair, né? Em qualquer outra coisa reversa, né? Qualquer outra notícia reversa, seria isso? Tudo isso que eu escrevi lá, né? O papel esticou bastante nos últimos dias, Isso. tá faltando uma correção, deixou uma figura gráfica de reversão no topo, tem a questão de ter um beta maior do que vale, news flow de reabertura na China, que não tem reabertura nenhuma na prática até agora, tudo isso combinado, entendeu? Entendi. É porque a questão que ele ficou faltando lá, que está faltando uma correção, isso aí eu cheguei a perceber, né? Aí, no caso, você fez até pares com Vale, né? Não entendi. Você fez pares com Vale, tipo assim, em comparação a Vale, ela tipo que meio que Ah, sim. valorizou muito. Sim, Vale subiu 35, 700 subiu 38. Tem um beta Perfeito. maior. Não, perfeito. Muito obrigado. Tamo junto, cara, de nada. Tati, tudo bom? Eu já vi que a tua pergunta no chat era essa também, né, Thiago? Então acho que tá respondido. Oi, tudo bom? Tudo jóia. Vamos lá. A minha dúvida é a seguinte: você comentou que de repente seria interessante colocar mais informação. Você manda toda semana um documento sobre volatilidade, ativos para renda e tudo mais, né? E falou que de repente poderia acrescentar mais um documento aí, de acordo com o nosso colega que falou agora há pouco. Só que eu não tenho a mínima ideia de como usar aquilo. Eu não sei se caberia uma live para explicar como usar aquele documento, ou se você consegue explicar agora o que seria melhor. Porque se você for incluir mais uma informação, serão 3 informações que eu não vou saber o que fazer. Não, legal. Vamos lá. Acho que eu não preciso nem mostrar aqui, dá para falar só. O radar de renda, né, que é o documento onde a gente sugere ativos e opções para fazer venda de call e venda de put, é para quem quer usar as opções como um instrumento de geração de caixa adicional, né? Por isso que o nome é radar de renda, mas o nome perfeito mesmo era radar de caixa, tá? Então, por exemplo, eu lembro que a gente deu call de put para vender de Banco do Brasil, se não me engano, tá lá no Telegram a última versão do documento. É para quem não tem Banco do Brasil e tem vontade de ter na carteira e quer fazer essa compra via venda de put, né? Então, você fica vendendo as puts, se em algum momento você for exercido, você
compra o Banco do Brasil, que é a obrigação de quem vende put, né? E aí você passa a ter exposição no ativo e por todo o período em que você eventualmente não foi exercido, você coletou aquele prêmio ali das opções, né? E gerou um caixa a partir das opções. Mesma coisa para venda de call. Aí é para quem tem aqueles ativos que a gente colocou na tabela e quer usar as opções para rentabilizar essa carteira de alguma forma. Então, a gente pegou os ativos lá que faziam sentido vender call, sugeriu os strikes das calls a serem vendidas, colocou ainda os prêmios e quanto que aquilo era em percentual, para o pessoal ter uma noção. Tinha papel pagando 3%, 4% de taxa para venda de call para menos de 30 dias, entendeu? Então, é uma taxa alta, né? Para o padrão Brasil, ainda assim é alto, tá? Então, basicamente, essa é a ideia do radar de renda. São estruturas, operações com opções para a gente gerar um caixa e pode usar esse caixa para fazer o que você bem entender. Pode usar para comprar mais ações, pode usar para reduzir preço médio de aquisição dos ativos, aí fica a seu critério, entendeu? O que fizer mais sentido para você. Só tem que ter consciência do que é a obrigação em cada cenário. Então, por exemplo, estou fazendo as vendas de call coberta, então eu tenho que saber que se eu for exercido, eu vou ter que me desfazer daquele ativo, porque o cara que vende call tem a obrigação de vender o ativo. Por isso que a gente está falando para só fazer com ativos que você tem em custódia. E o cara que vende put é o oposto. Ele tem a obrigação de comprar o ativo. Então, por isso que a gente está falando para só fazer com papéis que você gostaria de ter na carteira, para não passar nenhum tipo de sufoco, tá? E o radar de volatilidade, eu até escrevo isso no início do documento, né? Que é justamente para quem já tem um pouco mais de familiaridade. Porque ali a gente está dizendo quais papéis que estão com a volatilidade alta e quais papéis que estão com a volatilidade baixa nas opções, né? Isso é outra coisa que gerou dúvida. O pessoal falou, aquela vol é do papel ou é da opção? Cara, a vol do papel não me serve para nada, entendeu? Eu quero saber a vol da opção, tá? Então tem gente que não tem Opilab, não tem Profit, não tem opções.net. Então, a gente está dando um suporte para essa galera, dizendo, esses papéis aqui estão com a volatilidade implícita das opções muito alta. Esses papéis aqui estão com as volatilidades implícitas das opções muito baixa. E aí, eu só não estou sugerindo operação ali. Agora, quando a volta é muito alta, quais que são as melhores operações para serem feitas? Trava de crédito, borboleta, Iron Condor. Aí você pode falar, poxa, mas eu não conheço nenhuma dessas operações. Então, tudo bem, sinal que você está num degrau ainda anterior e não tem problema nenhum nisso, mas esse documento pode ser que não tenha muita serventia para você ainda. Agora, tem gente aqui que eu sei que já está mais avançado. Então, o cara vai bater o olho naquele radar, vai ver que, sei lá, Ambev está com a volatilidade muito baixa. Ele sabe que ele pode fazer um straddle, que ele pode fazer uma compra de pozinho, porque são operações que se beneficiam da vol baixa, ou ele faz um calendário longo, né? Enfim, aí aquele documento ali talvez seja voltado um pouco mais para quem já está um pouquinho mais avançado e já entende o que é bom de fazer com vol alta e o que é bom de fazer com vol baixa. Aí a pessoa só bate o olho nos papéis e pensa se faz sentido para ele mexer com algum daqueles papéis, dado esse cenário de vol alta ou baixa, entendeu? Mas basicamente é isso, é para a gente agregar cada vez mais na sala, né? Não ficar só dependendo das calls pontuais, também tentar fomentar ali, vamos dizer assim, a discussão e o estudo e tudo mais. Na verdade, esse sentimento que você está tendo de, poxa, nem sei o que fazer, é o que eu quero que vocês se incomodem e corram atrás para aprender e crescer também, entendeu? E aí, me fala uma coisa, esse de renda eu tenho que levar a exercício sempre, independente se for uma venda de put ou de call, eu sempre levo a exercício, não saio antes. Não precisa. Se fizer sentido para você sair antes, não tem problema. Então, por exemplo, vamos supor, fiz uma venda de call de Banco do Brasil, recebi lá R$1 para vender aquela call, aí Banco do Brasil caiu e a minha call agora está valendo 10 centavos. Eu quero recomprar, porque aí esses 90 centavos é meu, entendeu? Pode fazer, não tem problema nenhum. Inclusive, eu sugiro isso. Se a opção que você vendeu já se desvalorizou mais do que 70% do que tinha para desvalorizar, então, por exemplo, vendi por R$1, está custando menos de 30 centavos, eu já recompraria, entendeu? Eu não esperaria ir para o exercício, não. Porque aí amanhã acontece alguma coisa, a bolsa vira o que era, 70 centavos de lucro vira 20 centavos de lucro, ou vira até prejuízo, eventualmente. Eu não gosto disso, não, entendeu? Então, quando eu estou em estruturas que tem cap, né, que tem, tipo assim, não passa de 100%, né? Por exemplo, estrutura de crédito. É sempre, no máximo, o dinheiro que eu recebi. Eu nunca vou ganhar mais do que eu recebi, a não ser que eu faça alguma coisa muito doida. Mas, tipo assim, eu vou ganhar sempre, igual essa que eu estava mostrando com o Vinícius aqui.
ele montou recebendo 64 centavos, não tem como ele ganhar mais do que 64 centavos, que é quanto ele recebeu na montagem. Então, se os 64 centavos já desvalorizou, tá lá, sei lá, 10, 15 centavos, eu já tô louco para recomprar, entendeu? Porque a gente já extraiu quase tudo que tinha para extrair dali, entendeu? Tá. E aí, quando for fazer essas operações, você sugere fazer ATM? Aí ali no radar eu tô dizendo quais são os strikes que eu recomendo de vocês fazerem. Ah, tá. E esse de volatilidade, quando você vai fazer, por exemplo, um spread ou uma trava, que é o que a gente tem feito, né? Que fez com o BBDC, fez com o Petro, como escolher quais opções para montar um straddle, por exemplo, ou uma trava? O straddle é fácil porque, por definição, você sempre vai usar as opções ATM. Então, você vai procurar a call e a put de delta 50, ou mais próximo disso, né? O straddle, por definição, é assim. A trava é uma coisa um pouco mais subjetiva, porque aí tem toda essa parte de análise que a gente faz aqui, que é tipo assim, bom, onde a gente acredita que o preço desse papel vai bater nos próximos X dias, onde X é o período das opções que a gente está escolhendo, né? Ah, vai até tal lugar, não vai. Basicamente, essa é uma parte do processo de análise, definir o strike da trava, entendeu? Então, tem a ver com a amplitude do movimento que a gente espera que aconteça, quantos dias faltam para o vencimento, a volatilidade do papel, enfim, um pouco Aí mais... valeria mais uma análise técnica para poder dar Também. um parâmetro se vai Isso. ser uma opção dentro do dinheiro, fora do dinheiro. Exatamente, exatamente. É um pouco mais, não tá escrito na pedra, assim, faz isso, entendeu? Não. Tá, perfeito. Ajudou bastante. Então tá bom. E aí, galera, mais alguma dúvida? Bom, show de bola. Estamos chegando aqui em 1 hora de live também. Acho que tá bom, até para depois a galera que vai assistir em casa não ficar com preguiça de ver a live. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês de alguma forma, responder as dúvidas, passar um pouco de tranquilidade para quem tá segurando as estruturas, né? A gente tá junto nessa, tá? Igual eu falei com o Uli, acho que foi quinta-feira que a gente abriu a última live. Ninguém gosta de perder dinheiro, mas também a gente não tá aqui para ficar, se vangloriando dos acertos, muito menos pedindo desculpa pelos erros. Faz parte do game, tá? O que a gente precisa é que vocês dimensionem o lote de vocês. Isso é a única coisa que eu não posso fazer por vocês, né? Eu não sei qual que é o patrimônio de vocês, não sei quanto que vocês têm em bolsa, então eu não posso dizer, fulano entra com 1000 opções, cicrano entra com 100 opções. Não tem como eu fazer isso por vocês. Vocês têm que conseguir fazer isso, tá? Para vocês poderem sustentar, eventualmente, quando os preços forem contra, quando o mercado for contra, e para vocês terem tranquilidade de segurar as posições também quando estiver indo a favor, tá? E contem com a gente aqui para o que deve beleza? O Amorim tá falando, a Ambev bom para montar um straddle. Eu dei esse exemplo justamente porque foi um dos motivos de ter entrado lá no radar de vol. Fala, Cris, boa noite. Vou te deixar aí como última pergunta do dia. Cara, cheguei um pouco atrasado aí, e assim, Manda. essa foi a primeira operação que eu peguei, né? Assim, eu sou bem novato mesmo nesse segmento, e assim, tenho muitas dúvidas, mas eu fiquei, assim, com a dúvida nessa operação, eu queria saber qual seria o cenário ideal para a gente estar finalizando ela, no caso aí a CSN, né? Qual que seria hoje o cenário ideal que a gente espera que aconteça? É ela cair até quanto? Como que seria mais ou menos ali o cenário mais perfeito para a gente finalizar? O papel cair em linha reta, uns 5% nos próximos poucos dias, assim, bater na média mais curta, entendeu? É isso, basicamente. A gente precisa que o papel caia. E para a gente, vamos supor que ela caiu, amanhã ela caiu. Para mim encerrar essa operação, eu faria o quê? Eu compraria de novo ou eu venderia? Nesse caso, você vende essa put. Você está comprado na put, e para Isso. encerrar, você vende a put. Show. Valeu, meu irmão. Obrigado, viu? Tamo junto. Fala, Léo. Te dá uma colher de chá aí. Leonardo Mendes levantou a mão. Quer fazer uma pergunta, irmão? Fala, Fernando. Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Tudo jóia. Deixa eu te fazer uma pergunta com base nessa informação que você falou, para a gente estar preparado para possíveis perdas, né? Vamos dizer o seguinte, você fez a call lá de CSN, né?
vamos dizer que, sei lá, 15 dias, 20 dias antes do exercício esteja com prejuízo, 10 dias antes esteja com prejuízo. Vai ter algum momento que você vai falar, pessoal, vamos realizar essa operação para a gente encerrar mesmo com prejuízo? Como que funcionaria nesse caso? Vai. É sim a resposta. A gente vai falar na hora de sair. Todas as estruturas que a gente recomendar a entrada, a gente vai avisar na hora de sair. Enquanto eu não falar nada, é porque a gente continua nela, tá? Não, entendi. Beleza, então. Tá ótimo, fechou. Obrigadão. Tamo junto. Fala, Edu. Fernando, Diga. uma pergunta. Eu lembro que na live da semana passada, nós olhamos o book do BBDC 4 e estava bem vazio a venda. O spread estava muito distante. Minha pergunta é, caso no dia da gente fazer o fechamento, a rolagem, etc., o book esteja vazio, o que a gente faz? Porque, assim como a gente, tem vários que também podem ter entrado, e eles vão querer se livrar dessa opção. E caso não tenha o comprador ou o vendedor? Cara, eu vou te dar a resposta para tranquilizar todo mundo que ouvir isso aqui. Banco do Brasil, Bradesco tem market maker em quase todas as opções também, entendeu? Então, assim, mesmo que aparentemente o book esteja vazio, na hora que a gente botar as ordens lá, vai aparecer market maker do outro lado para fazer negócio com a gente, entendeu? Então, assim, não precisa ficar nervoso, não precisa ficar preocupado com isso, porque eu acredito que a gente não vai ter esse problema. E mesmo que, assim, deu tudo errado, não apareceu, a pessoa não conseguiu encerrar, vocês estão travados. Então, o prejuízo máximo é a diferença entre os strikes vezes a quantidade de opções. Então, assim, não tem como vocês perderem mais do que isso. Até por isso é importante a gente saber e ter a tranquilidade que a gente está travado, entendeu? Mas, de novo, eu acredito que a gente não vai ter problema para encerrar. Na hora que a gente for encerrar, se a gente estiver fazendo a rolagem, eu vou fazer de tudo para abrir uma live aqui, fazer junto com vocês, não vou poder executar, né? Vou estar no simulador aqui, mas vou fazer junto com vocês até o limite, até todo mundo conseguir sair, tá? Mas, de novo, acho que a gente não vai ter esse problema, porque Bradesco, além de ser um papel muito líquido, as opções, praticamente todas as séries de opções têm market maker, entendeu? Entendi. Tá bom, então era isso. Obrigado, Fernando. Fechou. Então, assim, não se assustem por não ter nada no book ou o spread está grande. Se trabalhar direitinho, vai aparecer o market maker do outro lado para fazer negócio com a gente, entendeu? Entendi. Show, obrigado. Então, fechado, turma. Ó, de novo, tá? Sempre um prazer trocar essa ideia com vocês. Espero que eu tenha conseguido ajudar. Para quem não sabe ou entrou depois, esses documentos que a gente falou, radar de renda, radar de volatilidade, ficam lá no histórico do Telegram. Então, se você clicar lá no topo do grupo lá e procurar a aba documentos ou a aba links, na aba links vocês vão ver o link de todas as lives, tira dúvida, minha, do Uli, etc. Na aba documentos vocês vão ver os últimos radares de renda, radar de vol. Então, tá tudo lá também. O próprio Telegram é um repositório dessas coisas, tá joia? Essa live vai ficar gravada, vou subir lá no canal. Se inscrevam no canal, me dê essa força, vou ficar muito feliz, tá? E, no mais, semana que vem a gente está aqui, acompanhando também o mercado o tempo inteiro, e qualquer sinal, seja para reverter, rolar, encerrar, abrir novas operações, a gente lança lá no grupo, igual vocês já estão acostumados, tá joia? Então, fiquem com Deus, um excelente resto de semana aí para todo mundo, e vamos que vamos.